Bom dia. Vamos estudar hoje a compreensão de gêneros textuais. Gêneros textuais, ok? Então tá. Saber e entender os tipos de cada texto. Pois bem, cada texto parece ser uma forma iguais, coerente a cada situação, mas não. Elas são formas diferentes da sua própria língua, de cada texto, de cada contexto. Ok, textos. Existe diferença? Sim. Houve que cada um é um significado e gêneros textuais. Cada um tem seus gêneros. Cada um tem seus significados. Cada frase vai ser um significado de alguma coisa. Cada texto que o autor quer dizer, eles são significados diferentes, coerentes. Por quê? Tenho que saber. Por que você tem que saber? É por causa de você fazer um concurso, fazer uma prova. Você tem essa situação em mente. Você chega lá e já sabe o que quer dizer cada sentido do singular desse texto. Então tá. É cobrado em provas, qualquer prova é exigido o edital. Vai ter, se tiver compreensão e interpretação de texto. É o que estudamos anteriormente. Deve ser estudado e depende a quem escrever. Mudar a intenção e compreensão do texto e cobrado em provas. Então, essas correção e compreensão de textos é muito cobrado em vestibular, Enem e concurso público. Esse tipo de prova, ó. E depende de quem escreve, muda a situação. Compreendendo o texto, é cobrado em provas. Então, cada situação do texto que você leu e reescrever, depende do que você compreendeu e o que você vai dizer daquele texto. O que ele quis dizer a você. Qual situação, significado que ele está interagindo ao você. O autor quer saber o que você compreende sobre aquela situação. Então, tem que entender cada gênero e compreensão textual. Então, os gêneros que foi traçado ali naquele texto, que foi singulado naquela situação, aquela posição que o autor quis dizer. Então, o seu gênero do texto, qual que é o gênero dele? Que situação ele quer chegar a você? Como uma ordem, como uma órbita, você entendeu? Uma órbita, uma situação coerente. Então, tipos textuais é um outro significado. Então, relacionado entre extrativas faixas de texto. Então, relacionado extrativas faixas do contexto. O que ele quer dizer a você? Então, relacionado escrituras, faixa de texto. Tem 9 tipos, mas é mais cobrado 6. Tem 9 tipos de frações, tipos de textos para você entender. Mas é usado mais em concurso da Enem 6. Então, os 6 tipos textuais tem escritas faixas. Se é escrito em primeira, segunda ou terceira pessoa. Então, se a textura que você está lendo do texto, você já dá para perceber se em primeira pessoa que o autor quer dizer, segunda ou terceira. O que ele quer compreender aquela situação que ele está representando a você. O que ele está querendo dizer que você entenda, que você compreenda.
que o autor quer dizer a você. Em diversas formas, como emanação, ação, etc. Emanação. Estrutura faixa. Então, cada faixa é uma estrutura. É uma situação diferente e coerente para você compreender aquela situação. Vamos lá agora. A forma como o texto se apresenta. A forma que o texto se apresenta a você. A situação que você pode compreender o que ele quer dizer daquela situação, a forma que ele é escrito, a forma que você compreende, como uma receita de bolo, como uma receita ali de um supermercado. Ali você tem aquele texto, aquele contexto para você poder fazer aquela situação. Então tá, é uma maneira textual que o texto se apresenta sempre, o jeito e a maneira. É o jeito e a maneira que ele se apresenta ao leitor. Tá? Características definidas do texto. É classificado com a estrutura dele, o objetivo e a finalidade que se aprende por leitor. Então, o objetivo dele, o que ele quer dizer, da forma que ele quer dizer ao leitor, do gênero, o que ele generaliza ali, que situação que ele quer dizer, é uma ação, é algo de terror, o que ele inicia, tem o início e o meio e o fim, e no que ele finaliza ali, é uma coisa com o filme. Então, classificar de acordo com estrutura, características e os objetivos, finalidades e expressa ao leitor compreender. Então, o que o leitor vai compreender é dessas formas. O gênero que iniciou, a finalidade que finalizou o seu conteúdo ali, da sua leitura, o que ele finalizou e expressa ao leitor. Tudo vai se expressar a esse leitor. O que ele compreendeu e o que ele entendeu. Então, compreensão é essas três coisas sobre essa situação do texto. Gêneros textuais que nós estamos estudando agora. É essa formação de classificação que agora nós temos que compreender do estudo 3. Então, narração, argumentação, descritivo, prescritivos, exposição, injunção. Primeiro, isso é só uma correção, isso é só um simulado aqui. É o que entendi, mas temos que revisar esses três para poder expressar. Vamos lá. Então, narração, falamos sobre esse algo, sobre essa pessoa, esse argumento, agora essa situação, texto, essa compreensão desse estudo. E argumentação, é argumentado alguma coisa dessa situação, como uma notícia. E é descritivo, descreve-se quem entendeu. Você vai descrever o que você compreendeu daquela situação. O que você entendeu daquele texto, o que você entendeu daquela forma, aquela notícia. Então, exposição, informativo, ele informa algo para mim. Então, exposição é isso, como expor na vitrine uma roupa, como expor tal livro como uma propaganda, que ele expor para mim. Então, injunção, ordem, é que já falei, é como uma receita de bolo, uma receita como fazer um alimento, como fazer aquela tal situação, aquela tal tarefa, uma lista de compras. Essa situação é injunção. Injunção que injunta essa situação para você compreender aquele algo, como um GPS.
Qual é a diferença entre prescritivo e injunção? E agora, prescritivo e injunção, os dois parecem a mesma forma, mas não. Ele é diferente. Um é a ordem, outro é que você compreende. Então, agora de narração, continuando. Quando é um texto que é narração, tem os tipos narrativos que ele tem. Personagem. Talvez seja personagem, mas está escrito personagem. Ele encostere espaço-tempo. Ele acontece, ele acontece espaço e tempo. Então é duas fórmulas. Que ele tem personagem. Talvez seja personagem que eu falei. Então, quando um texto que é narração tem os tipos narrativos que ele tem. Personagem, ele acontece espaço-tempo, clima, desfechos, etc. É uma estrutura de um texto narrativo. Então, que ele narra algo ali, o que ele narrando, como uma pessoa narrando ali no campo de futebol, tal coisa, tal situação, como uma corrida de carros, de cavalos, que ali tem os personagens. Os personagens são quem? Os cavalos de corrida, são os carros e os pilotos. E como o futebol são os goleiros, são os jogadores, isso, essa situação. Então, injunção, como é receita de bolo. Então, injustivo é injunção é como uma receita de bolo, é uma ordem, que tem uma injunção que, como deve ser feito. Então, essa injunção, como deve ser feito. Injustivo é um texto com injunções, é um texto com muitas injunções. Então, é manual, instrução de algo. Ele instrui algo. Injunção é quando ele inclui a você algo. Como se você vai comprar alguma coisa, você já sabe o que quer dizer aquilo, você já tem uns manual, como o que ele te oferece, quais situações e qual a situação, valor, algo assim. É injustivo que ele se injusta a você. Então, segundo, então, adiciona tal coisa. Então, é um texto com instruções, manual, é um texto com instruções. Como comprar uma geladeira, ela tem suas instruções, qualquer máquina. Manual, instrução de algo. Isso é segrinha, como exemplo, receita de bolo. Primeiro passo, fala sobre tal coisa. Segundo, adiciona tal coisa. E a ordens que o texto do bolo fornece são os tópicos de texto. Então, injunção é isso. Eles são os tópicos do texto que ele te oferece. O que ele quer dizer a você naquela situação. Então, explora-os. Agora, compreendido então da parte que a situação, ordem, conjunção é o conjunto das coisas, é o conjunto que quer se simular a você, que quer te oferecer como é feita aquela situação, aquele bolo ou aquele preparo daquele alimento, aquela torta que tu queres fazer, ou se não também aquele algo, aquele produto que você comprou e você vai ao manual para ter mais informações sobre aquela situação. Ok. Exemplos. Explicativos e injuntivo. Tipos textuais possuem
possuem características físicas, são fixados e estruturados, e ele que faz as regras de tudo o restante. Então, injustivo, ele faz a regra. Conhecido como texto instrumental, busca orientar o receptor, usar verbos no interativo, no sentido que possa dito, receitas, manual, bula, como bula de alguma coisa, bula de remédio, que te informa qual situação é para aquele remédio. Então, é injuntivo, é algo injuntivo. Texto narrativo, conta com história real ou imaginária. Narrativo é isso. Ele te narra uma história que aconteceu em fatos reais ou é um imaginário, é um texto como um Chapeuzinho Vermelho que foi inventado ali, algo para crianças. Então, gêneros textuais. Ok. A afirmação é transmitida a mensagem ao interlocutor de forma e feita foco, função comunicativa e não os aspectos estruturais. Então, transmitida a mensagem ao interlocutor do forma efetiva e função comunicativa, não os aspectos estruturais. Então tá. Então, possuem função social. Ele possui função social específica de língua, comunica algo. Então, possui função social específica da língua, comunica algo, ele está comunicando algo com você. Como uma notícia, ele quer te informar. Algo, ele quer te informar. E se adequam ao uso de safás deles. Sendo assim, ocorrem em situações cotidianas de comunicação. Apresentam uma intenção comunicativa bem definida. Então, ele apresenta a você um jeito de comunicativa, bem definida, bem estruturada, bem coerente sobre toda a pesquisa que aconteceu naquela situação. É mais ou menos isso. Então, a intenção textual é outra. A intenção textual que ele quer informar você. O que aconteceu, o clima, o tempo, que aconteceu aquela situação, aquela forma, aquela apresentação. É também uma função específica dali. Estabelecer a comunicação. Gênero textual é subgrupos, traduz tipos de texto social. Então, grupos, traduzir tipos de texto social. Então, o tipo de texto que quer te informar uma situação de alguma notícia ou alguma notícia de emprego, uma notícia da escola, algo assim. Então, tá. Gênero textual. Possui uma conjunção eliminatória de características
determinado com o estilo do autor. Conteúdo, compreensão e função. Possuem características comuns, facilitar o agrupamento. Então, exemplos. Ela tem suas características comuns: conteúdos e composição. Conteúdos, composição e função. O que ela quer relatar ali no texto. Ela tem essas três formas: conteúdo, o conteúdo que informa você, a função, o que é ali, qual é a função que ela está interagindo a você, a função, né, e a composição, o que ela compor a você ali, o que traduz a você ali, como injunção. Então tá. Exemplos: receita culinária, isso. Receita culinária, blog, e-mail, lista de compras, bula de remédios, telefonema comercial, carta argumentária. É algo assim. Tudo são meios de comunicação a você. Então, autoconteúdo que vai passar, faz entender o agrupamento. Então, os altos conteúdos sobre e-mails, jornais, todas as telecomunicações de hoje, é tudo relacionado ao agrupamento social. Como hoje tem Face, hoje tem Zap, é bem mais fácil a interação para comunicação a você. Então, exemplos. Romance é um dos exemplos. Como tudo que ditei, o romance que está escrito lá no livro, o que ele quer dizer a você. Se é uma ação ou se é algo de amor, é algo nessa situação da oração que ele quer te expressar. Então, está dentro do tipo textual. Narrativo, pois sei que é romance. É sua característica comum com outros romances, pois é um livre, podemos criar em forma de diferente. Pois é mais livre, podemos criar em formas diferentes. Posso fazer um tipo, gênero